E a gente vai bater um papo muito gostoso com uma pessoa incrível, que é a Letícia Aparecida, uma pessoa de um conhecimento extraordinário, que me ensina muito. Eu gosto demais de conversar com a Letícia porque eu sempre aprendo uma coisa nova com ela. É uma fonte inesgotável. E a gente vai bater um papo hoje sobre um tema muito interessante, às vezes polêmico, mas polêmico para quem ainda não conhece sobre esse assunto, né? Polêmico para quem não sabe do que se trata, que às vezes acaba pegando uma informação ou outra espalhada fora de um contexto e acaba não sabendo do que se trata. E nós vamos entender hoje sobre esse assunto incrível e maravilhoso. E muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Eliane Cunha, sou professora e coordenadora da nossa formação em psicanálise aqui na Faculdade da Alma. E a gente tem esse desejo no coração de levar o conhecimento. Aquilo que a gente aprende, aquilo que traz vida para a gente tem esse desejo de levar adiante, e é o que a gente está fazendo aqui. E para a nossa discussão maravilhosa de hoje, onde a gente vai falar sobre a ayahuasca, que é algo que a Letícia conhece muito bem, né? O que é a ayahuasca e como ela pode ajudar no processo de autoconhecimento. Então, a gente vai ouvir um pouquinho da Letícia sobre isso hoje. E antes disso, eu quero que você se apresente, porque a gente deixa esse conteúdo gravado. Com certeza, alguém que ainda não te conhece vai assistir esse conteúdo. Então, se apresenta um pouquinho para a gente. Olá, bom dia. Eu sou a Letícia, eu sou dirigente e representante aqui do Espaço AIACER. Já temos esse espaço há aproximadamente uns 5 anos já, né? Claro que ele veio se construindo ao longo do tempo, né? Mas a gente já tá há um tempo, assim, fazendo esse trabalho incrível que é servir a ayahuasca. E acrescentamos um pouco o jejum também, que faz parte desse processo de limpeza, né, de reconstrução das nossas células, do nosso corpo, da mente, das nossas emoções, né, que é o que eu considero importante, assim, para a nossa evolução, né, nosso trabalho pessoal, para a gente desenvolver uma mente lúcida, né? Ter clareza do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente quer, para onde a gente está indo, de onde a gente veio, né? Então a ayahuasca é fantástica, assim, e a gente serve nesse espaço essa bebida justamente para favorecer esse trabalho de autoconhecimento. Maravilhoso. Eu me lembro que faz um tempo já que eu estudo sobre ayahuasca, né? Eu atendo na clínica já faz 17 anos. Eu sempre busco aquilo que pode ser bom, aquilo que pode trazer uma mudança, uma transformação na vida dos pacientes. E no momento dessa jornada, né, num determinado ponto, eu me deparei com essa ferramenta, com a ayahuasca. Quando eu me deparei com essa ferramenta, eu já tinha um pré-conceito relacionado à ayahuasca, mais um preconceito de ouvir falar. Sabe aquelas informações que a gente vai pegando de pessoas que às vezes também não foi pegando de outras pessoas e acabou chegando na gente e não chega como é, né? Então, acho que foi isso que me impediu de ter tido esse contato mais rápido com essa ferramenta, por conta dos preconceitos que eu tinha. Mas chegou no momento que a gente precisa tomar uma decisão, né? Ou você aprende por si mesma, ou você continua pegando emprestado aquilo que vem. E aí eu falei, não, deixa eu aprender por mim mesmo esse negócio, porque eu tenho sentido que isso vai fazer diferença. Eu tenho sentido que isso vai trazer algo de novo que até então eu não tinha e que podia ajudar. E aí, quando eu me deparei com essa ferramenta, todos os preconceitos, todas as informações que eu tinha até então caiu por terra, né? Porque aí eu não estava mais conhecendo de ouvir falar, eu estava conhecendo de ver, né? Então eu deixei as crenças, porque a gente acaba criando um conceito sobre aquilo que a gente, né, ouve, né? Então deixei essas crenças e criei uma nova forma de pensar sobre isso, né? Não mais acreditando no que falavam, mas naquilo que eu estava vendo. E o que eu vi me trouxe até aqui nesse momento, porque eu quero que todo mundo também tenha essa experiência de ver isso, de conhecer essa realidade que eu conheci. E como terapeuta, né, eu falo para os meus alunos, eu não estou falando nada para vocês que eu não tenha vivido, que eu não tenha experienciado, porque a gente precisa saber o que é que a gente está dando para o outro, né? Vai que eu estou dando veneno para o outro e mata o outro. Deixa eu tomar primeiro. Se eu não morrer, vai fazer diferença para o outro, né? Então, a gente vive na nossa própria vida aquilo que a gente tem que passar adiante, porque a gente só pode dar aquilo que tem.
Aquilo que a gente não tem, a gente não consegue dar, né? Então, eu trouxe alguém que tem muito conhecimento sobre essa ferramenta ayahuasca, que com certeza vai dar para a gente aquilo que tem e que vai fazer muita diferença nessa manhã aqui na vida de cada um de nós que estamos aqui e de todo mundo que vai assistir esse conteúdo depois no gravado, né? E a gente vai começar, Lê, porque eu tenho aqui, ó, uma listinha que eu fiz de questionamento, porque nós vamos te sugar agora dessa manhã. A gente já vai começar pelo primeiro ponto, né? O que é a ayahuasca? O que é a ayahuasca? Bom, a ayahuasca, assim, falando por cima, até porque eu já conheço a lista que você tem aí, e aí nós vamos respondendo devagarzinho. E é assim, ó, quando eu começo a falar, embora pareça que você vá me sugar, na verdade, para mim é alimento. Eu saio alimentada de tanta informação, né? Porque às vezes a gente, né, acredita que essa fala está saindo da Letícia, né, e tal, mas na verdade essa fala vem além da Letícia, né? Porque as buscas que aconteciam dentro de mim nunca foram pela Letícia, né? Eu sempre comentei isso na minha terapia e tal, né? Eu falava, nossa, nunca fui eu que busquei melhora, nunca fui eu que busquei mudar minha vida. Sempre acontecia dentro de mim aquilo e quando eu via, eu estava produzindo aquilo na minha vida, né? Então, não é exatamente a Letícia que traz essas informações, mas sim o ser que eu sou, né, que já pôde aprender muitas coisas aqui nesse mundo e aí é o que eu posso apresentar, são as experiências vividas mesmo, né? Como você mesma disse, a gente só pode falar aquilo que a gente experimentou, né? Exato. Senão você vai ficar repetindo igual papagaio, né? Exatamente. Bom, então a ayahuasca, ela é uma ferramenta que proporciona o autoconhecimento. Bom, de que maneira que isso acontece? Esse autoconhecimento, a gente fala muito sobre autoconhecimento, as pessoas buscam muito na internet, tá sempre digamos assim, tá na moda autoconhecimento, né? Porém, o que falta é compreender a fundo o que é de fato autoconhecimento. Porque às vezes a gente pode pensar que autoconhecimento é buscar livros, é buscar informações bonitas na internet, né? É buscar estar sempre tudo bem, né? Ah, não, eu tenho que viver em paz, eu tenho que viver sempre em harmonia e tal, e isso daí é autoconhecimento, eu tenho que ter equilíbrio na minha vida, então eu tenho que saber o que eu como e não sei o quê. Sim, isso faz parte do autoconhecimento. Porém, autoconhecimento de fato é quando você conhece tudo a seu respeito, né? Aí sim é autoconhecimento. E para a gente conhecer tudo a nosso respeito, nossa, vai praticamente a vida inteira, né? A nossa vida inteira. Não várias vidas, inclusive, exatamente. Então, como é que eu posso produzir esse autoconhecimento na minha vida, né? E aí a ayahuasca vem como essa ferramenta, porque é uma bebida que, ao entrar no nosso corpo, ela se transforma numa lamparina, num espelho, né? Essa fala a gente pode encontrar em vários lugares, né? E de fato é isso, porque quando eu bebo chá, eu fecho meus olhos, entro em meditação, entro para dentro de mim. Né? Uma das maiores dificuldades do ser humano é de entrar em meditação. É muito difícil, né? Porque a mente é muito agitada e tal, né? E aí, quando você bebe o chá, você consegue mergulhar para dentro de você com mais facilidade. E aí, a partir dessa entrada para dentro, você pode, né, direcionar a sua atenção para esse autoconhecimento. Bom, então eu quero saber o que tem dentro de mim de negativo e o que tem dentro de mim de positivo, né? Aí é autoconhecimento. Aí eu começo a avaliar todas as minhas dificuldades no dia a dia, nas minhas relações, na minha saúde, no meu jeito de pensar, no meu jeito de sentir, no meu jeito de lidar com o dinheiro, com a minha família, com a minha casa, com o meu corpo, com a minha roupa e tal. Aí eu começo o processo, dou os primeiros passos do processo de autoconhecimento. Né? Porque daí depois eu vou ter que pegar cada coisinha e vasculhar e tal. Então, é isso que o chá pode proporcionar. O que qualquer pessoa leva, na maioria das vezes, né, a vida inteira para conhecer, né, para se auto-observar de verdade. É muito difícil, é uma coisa assim,
as pessoas têm dificuldade de ficar com elas mesmas ou de reavaliar o seu jeito de pensar, de sentir, de se comportar, né? E aí o chá, ele proporciona isso, essa autoanálise, né? E aí você tem facilidade para se conhecer e tal, né? E aí depois tem o outro passo, que é dar conta de avaliar todas essas coisas e querer proporcionar essa mudança na sua vida. Então, ele é uma ferramenta, né, de autoconhecimento, que proporciona ajuda, né, nesse autoconhecimento, e aí a pessoa pode produzir grandes transformações na sua vida de maneira rápida, objetiva e direta, né? É direto para dentro. Exatamente. Nossa, você falou uma fala extremamente importante, né? Porque a autoanálise, ela é um olhar dentro, um entrar para dentro. E entrar para dentro querendo dar conta do que você vai encontrar lá dentro. Está, né, disposto a lidar com aquilo que você vai ver dentro. E é aí que entra o ponto inicial que eu falei, que a gente pega, às vezes, a gente pega informações equivocadas, né? Porque a pessoa pode ser que até tenha esse contato, mas quando ela entra para dentro, ela não quer lidar com o que está dentro dela. Ela não quer lidar com o que ela viu dentro dela, que é dela mesma. Né? Então, ela entra numa resistência, numa rejeição daquilo, e para brigar com aquilo, ela começa a projetar que a situação fora é o responsável, é que não funciona, que não dá certo, que é uma. Né? Então, é esse o problema. E aí, nesse ponto que entra, que eu acho que é um trabalho lindo que você realiza também, que é de ter uma conversa antes com a pessoa, uma conversa depois, estar disponível a conversar, esclarecer, ajudar, e a gente também, né, com um pouco mais desse conhecimento, a gente também consegue ajudar, orientar, para que a pessoa, ao ter esse contato, não chegue nesse ponto de se deparar com tudo aquilo que é dela, que ela precisa lidar para ela ter de fato o autoconhecimento de si, não fugir desse momento, né? Porque tem uma coisa em nós que faz a gente querer sair correndo, faz querer a gente fugir, né? Então, acho isso muito legal. Vamos então seguir, pode ser? E aí, porque daí a gente vai, né, encaixando essas pecinhas durante toda a nossa conversa. Sim, com certeza. Então vamos lá. Qual é a origem e a composição da ayahuasca? De onde que é, de onde que veio, como que é composto a ayahuasca, o que que tem que juntar aí para dar a ayahuasca? Fala um pouquinho disso pra gente, Lê. Bom, ela, assim, até onde a gente consegue, é palpável para nós, né? A origem da ayahuasca é origem amazônica, né? Ela é daquela região lá. Então, são duas plantas que compõem a ayahuasca, que é o que a gente chama de mariri, que é o cipó, né? Outras doutrinas, religiões chamam de jagube, né? E a outra planta é a chacrona, aquilo que a gente chama de chacrona, que também tem outros nomes, que aí é a rainha, né? Que a gente chama de rainha. Então, o cipó, ele tem a substância da armina, né? Que é a inibidora das enzimas do nosso estômago, e a partir disso, nosso estômago consegue absorver o DMT que está presente na chacrona, que é o dimetiltriptamina, né? Alguma coisa assim. Então, essas duas substâncias proporcionam o efeito, né? Aí, o DMT é uma substância que nós temos na nossa célula e que eu considero, particularmente, eu considero a substância que nos leva à consciência. Porém, o DMT sozinho não faz esse trabalho, né? Eu já estou adiantando isso, porque algumas pessoas já usaram DMT sozinho e tal, né? E tem um efeito alucinógeno. E o chá não é alucinógeno. O chá, ele é anteógeno, né? Ou seja, ele acorda, né? O alucinógeno causa alucinações. Então, a pessoa, ao invés de se despertar internamente, ela adormece, né, na sua consciência, porque ela vai ativar portais de astral ligados às frequências baixas, né, de ilusão, de densidades, escuridão, então pode gerar confusão mental e tal, né? A ayahuasca, não. A ayahuasca, como ela é anteógena, então ela tem o efeito de ligar como uma antena mesmo. É uma conexão que acontece, são conexões que acontecem no nosso cérebro e que nos acorda, né?
Então, essas sinapses cerebrais, elas vão se reconstruindo, sabe? E isso vai proporcionando esse despertar. Então, mas assim, tem muitos jeitos de beber ayahuasca, né? Você pode beber ayahuasca, deitar no chão e deixar acontecer ali a viagem, vamos chamar assim, né? Bom, é um jeito, não é tão produtivo, né? Você pode despertar uma clarividência equivocada, você pode ver um monte de coisa e contar história na sua cabeça, né? Devido aos anos de experiência que eu tenho, eu fui descobrindo isso, né? E aí, nessas descobertas, eu entendi que eu precisava direcionar a minha atenção, né? Então, a meditação, que é a ação de meditar, né, que é a ação de mediar, voltar para dentro e se autoavaliar, né, precisa ser consciente. Então, eu uso a ayahuasca com esse benefício de entrar para dentro e fazer essa análise, não deixando a minha mente ir para onde ela quer, pensar o que ela quer, ver o que ela quer, né? Porque a gente tem ego e aí os egos podem fazer da gente marionete, né? Não só podem, como fazem, né? Fazem, Então, né? O por ego, isso ele que é o responsável, né, por esse processo todo que a gente vive, que a gente consegue lidar com a gente mesmo, né? isso mesmo. Isso mesmo. E aí, então, se o jeito mais adequado de beber o chá é fazendo esse direcionamento de autoanálise do que eu quero transformar em mim, quem eu sou, da onde eu vim, porque, né, as coisas da minha vida e tal. Aí sim, ele vai gerar essa clareza para você, naquilo que você está buscando. Agora, se você estiver buscando uma viagem na maionese, uma pira e não sei o quê, você também pode ter isso, né? Mas você não vai entender o real sentido da bebida ayahuasca. Exatamente, né? Ai, que lindo isso. Eu sou apaixonada por essa experiência. Olê, você falou que a ayahuasca ela não é uma bebida enteógena, como que é o nome que você falou? Você falou dois nomes, né? Alucinógeno. Alucinógena, isso, ela não é uma bebida alucinógena. Ontem eu estava vendo umas leis na internet que eu estava pesquisando, né, a respeito da regulamentação, né, que regulariza o uso da ayahuasca aqui no Brasil. E tava lá, é até contra a lei você usar esse termo para se referir à ayahuasca, você sabia? Olha só que É, importante essa informação. é um parágrafo único ali que é contra a lei. Você não pode colocar, você não pode encaixar ela dentro desse perfil, né, do alucinógeno, porque ela não é. Ela É, não. deixa eu pesquisar esse negócio, né? E realmente eu fiquei encantada, né? As próprias leis, ela reconhece aquilo que a bebida, né, a ayahuasca, ela traz de benefício. Eu acho isso muito lindo. Ó, vamos seguir. Você falou que faz 5 anos, mais ou menos, que você está aí nesse espaço Ayacer, que é um espaço lindo, onde eu estive, inclusive, num jejum de 21 dias, foi onde eu tive contato mais próximo, né? Que a gente teve esse contato mais próximo. Mas há quanto tempo você conhece a ayahuasca? Conheço a ayahuasca há 17 anos. 17. Então, você consegue dizer pra gente o que ela mudou na sua vida nesse tempo? Nossa Senhora! Bom, tudo que eu posso falar, né, trazer aqui é de uma maneira assim bem pontual, né, cada movimento, porque se eu for contar a minha vida, eu vou levar uma semana para contar tudo, né? Então eu vou trazer partes assim bem mais objetivo que eu puder. Uhum. Bom, nessa época, em 2008, né, foi uma época que eu estava assim no fundo do poço. E que vai Eu era trabalhar. muito jovem, né? Estava pro mundão e já tinha usado todo tipo de droga, já estava perdida, já tinha passado por, nossa, assim, inúmeras situações de degeneração, né? Humana mesmo, né?
E assim, eu fui criada por uma estrutura familiar que não tinha essa característica, sabe? Eles eram muito bem estruturados, né? Meu tio, o tio que me criou, foi prefeito da cidade, para você ter uma noção, assim, né? E então a estrutura familiar que me criou era muito diferente daquilo que eu apresentei, né? Mas como havia dentro de mim uma confusão muito grande de ressentimentos, de mágoa, de abandono, de rejeição, né, de todas essas estruturas que vão formando uma criança, né, sabe Deus, por muitos motivos, né, sabe Deus, Uhum. assim, a gente fala que tem os motivos mais aparentes ali, mas na verdade é uma ilusão aquilo, né? Não, eu agi assim porque a minha mãe agiu assim. Eu agi assado porque meu pai fez assim, porque me abandonou, porque não sei o quê. Mas na verdade é muito mais profundo que isso, muito mais. A Exato, gente não tem nem noção. exato. A gente sabe. É. E aí eu, né, fiquei perdida pelo mundão, muito jovem, saí da casa dos meus tios aos 16 anos, mais ou menos, e com isso só me perdi mais ainda de mim mesma do que eu já estava, né? Bom, quando já estava assim, no limite, eu conversei com o cara lá de cima, né? O chamado Deus, que todo mundo fala, mas que poucas pessoas realmente conhecem. E aí, esse Deus, aliás, tem gente que até rejeita, porque não aguenta mais essa falação de Deus, que Deus castiga, que Deus premia, que Deus não sei o quê, que Deus isso, que Deus aquilo, né? Então tem gente que falou, não quero saber desse Deus, né? E se transformou num ateu por conta desse Deus ilusório que as pessoas acham que tem, né? E aí, para mim, foi muito difícil entender isso, porque eu falava, poxa, como é que pode existir um cara lá distante de mim, no céu, que ninguém sabe onde é que é esse céu, né? E que me castiga e me premeia. Bom, então eu vou conversar com esse cara, né? Já que ele me ouve, já que ele me vê, como as pessoas falam, e ele tem condições de me castigar quando eu cometo erros, então vem cá, vamos conversar, Deus. Você precisa me provar que você existe, né? Eu quero saber se você existe mesmo e onde é que você está, né? E que e aí você vai me mostrar isso através de uma religião bem maluca, né? Então organizei tudo aquilo dentro de mim e falei assim com uma intensidade no meu coração, porque eu já não tinha mais o que fazer da vida, né? Para mim ali era o fim. Eu já tinha tido várias tentativas de suicídio, já tinha tido vários tipos de loucura que você possa imaginar. Então, quando isso foi no meio ali de 2007, quando foi em 2008, eu passei por uma cirurgia inesperada e o meu corpo começou a ter reações que estavam fora do meu controle, coisa que nunca havia acontecido, porque o meu corpo, eu tinha o controle do meu corpo, assim, então eu não ficava doente, e ficava sem comer, comia de qualquer jeito enfim, abusei de todos os jeitos que você possa imaginar de sexo, de coisas de comida, de tipos de droga. E eu falei, nossa, eu tenho controle do meu corpo, né? E de repente o meu corpo começou a se descontrolar. E aí, quando foi em janeiro de 2008, eu precisei ir para casa da minha tia, voltei para casa da minha tia para me recuperar daquela cirurgia inesperada que eu havia feito. E aí, nessa da casa da minha tia, encontrei amigos antigos onde me ofereceram ayahuasca. A gente bebeu ayahuasca num contexto de droga ali, tava todo mundo usando um monte de outras coisas, e eu já conhecia todo tipo de droga, nada me satisfazia, e aí eu falei, eu tô de saco cheio disso aí, não tô querendo mais, né? E aí uma das pessoas que estavam lá falou, olha, tem uma que é sensacional, essa você vai gostar, que é a ayahuasca. E aí ele me deu num copo de massa tomate, ele me deu um tanto de ayahuasca e eu bebi. E foi um tanto bom, assim, sabe? Isso umas 8 horas da noite, e deu 10 horas, eu não estava sentindo nada. E aí eu falei, não tô sentindo nada com isso aí, eu vou embora, né? Aí ele falou, não, peraí, bebe mais um pouco. Aí eu bebi mais uma dose daquela que ele tinha me dado, bebi outra, e aí deu meia
noite eu não tinha sentido nada ainda. Aí eu falei, não, agora eu vou embora, né? Aí ele falou, olha, então você vai embora, caso o efeito aconteça lá na sua casa, você entra no seu quarto, fica quietinha lá, né? E só fica quietinha que vai passar, né? Falei, tá bom. Eu cheguei em casa, deitei na minha cama e simplesmente apaguei, desmaiei, dormi, né? Mas foi um sono, olha, eu digo que foi um sono reparador. O sono que eu precisei a vida inteira. De tão cansada que eu estava de desgastar o meu corpo, de desgastar minha mente, minhas emoções, de toda a peregrinação que eu havia feito a vida toda até ali, aquele dia. E aí, aquele sono profundo que eu apaguei, e de repente eu acordo 7 horas da manhã, disposta, numa disposição assim, que eu falei, que absurdo é esse? Primeiro que eu estava acordando cedo, coisa que eu não acordava. Eu acordava meio-dia, né? E aí, às 7 horas da manhã, eu levantei disposta. A hora que eu abri a janela do quarto, eu vi pela primeira vez na vida a cor da vida, que Ah, era a cor do céu, era a cor da árvore, da mangueira, daquele brilho do sol, aquele sol dourado lindo, aquele céu azul lindo. E eu olhei para tudo assim, eu falei, gente, o que aconteceu? Era como se tivesse um véu nos meus olhos que cobria a vida. E eu não podia enxergar nada. Eu sempre olhava para baixo e olhava para os meus rancores, para as minhas dores e alimentava tudo aquilo, né? Então, quando eu vi aquela beleza assim indescritível, eu tomei um susto. E saí gritando, falei, gente, encontrei a cura, encontrei a cura, encontrei a cura, né? E comecei a gritar para minha família, e minha família falou, ixi, essa menina tá usando droga de novo. E aí começou aquele falatório na minha cabeça que eu tava usando droga de novo. E eu realmente, eu não sabia do que eu tava falando, mas o meu coração tinha certeza que eu tinha encontrado uma cura. uau. E aí eu reproduzia a fala do meu coração, eu não reproduzia a fala da minha cabeça, daquilo que eu sabia ou não sabia, porque eu não tinha capaz de conhecer a bebida. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né? Mas o meu coração tinha certeza que eu tinha encontrado a cura. E aí passou, né, aquele tempo, eu fiquei naquele estado diferente por um tempo, assim, depois voltei para Londrina, e aí, então, em março de 2008, eu conheci os dois espaços, que era lá com o seu José Pila, e no Santo Daime, eu conheci a bebida de fato. Bom, tive bastante resistência nas primeiras experiências. Eu não tive muita experiência, vomitei bastante, passei muito mal e tal, mas como eu sou uma pessoa intensa, então essas coisas não me assustavam, eu continuava voltando, e dava outro final de semana eu estava lá de novo, e dava outro final de semana eu estava lá de novo, e eu queria beber todo, enquanto eles estavam servindo o chá, eu pedia para beber, e eu olhava o copo e falava, não, você não pode pôr mais um pouco de bebida? Aí eles colocavam mais um pouco e eu ia bebendo, bebendo. Enfim, assim eu ainda era usuária de droga, inclusive das piores drogas que você possa imaginar. Fumava muito, bebia muito e usava muita droga e, né, com a minha vidinha ali medíocre, né, achando que estava arrasando e tal. Enfim, com o tempo, o chá foi despertando minhas células. E eu levei mais ou menos um ano, assim, para tomar a decisão com relação à droga. E aí eu falei, opa, eu preciso parar de usar droga. Na verdade, o que aconteceu foi que eu tive um momento de lucidez onde eu me vi usando droga. Como eu nunca havia visto. Era como se eu estivesse usando droga aquele tempo todo dormindo. Eu não sabia que eu usava droga. Quando o chá me acordou, foi num dia que eu estava com a droga na mão, assim. Opa, perdão. A droga estava na minha mão e eu falei, minha nossa, eu tô usando droga. E aí eu tomei aquele Nossa, choque de consciência. Eu falei, o que eu tô
fazendo comigo, gente? E aí, mas não parei de usar naquele momento, continuei. Aí deu 3 meses, foi me dando uma baixa emocional com relação à droga. Então eu olhava para o meu dinheiro, comecei a olhar para a minha saúde, comecei a olhar para a minha casa, e comecei a ver aquela droga, e comecei. Deu 3 meses, eu comecei a brigar com aquilo. Aí em 3 meses eu defini assim, falei, não quero mais. Ali eu fui parando com tudo mesmo, assim, bebida, cigarro, droga, tudo que você imaginar, assim. Inclusive me tornei vegetariana depois, porque eu fiquei 6 anos sem comer carne, fui para outro lado, assim, né? Que foi muito válido Nossa. dos dois lados. Então, assim, a ayahuasca. Aí depois teve o outro passo que eu tive que dar, né? Esse foi a parte mais grosseira, assim. Depois, o outro passo que o chá continuou atuando na minha vida foi no meu comportamento. Então, eu tinha dificuldade em todos os lugares que eu chegava, eu tinha dificuldade para me relacionar, eu tinha dificuldade para obedecer, eu tinha dificuldade para observar, para sentar no lugar e ficar quieto, sabe? Eu chegava toda perdida, eu chegava achando que era do meu jeito, eu chegava na casa dos outros, eu queria fazer do meu jeito, não, eu quero deitar, eu quero sentar, não, não quero cantar, não quero, eu quero isso, não quero aquilo, e era tudo do jeito que eu queria, assim, né? E aí eu encontrava muita resistência em todos os lugares. Dificilmente eu era bem-vinda, né? Então isso já foi me acalmando e eu fui entrando e fui olhando para mim, fui vendo como que eu era teimosa, como que eu era rebelde, como que eu era uma pessoa difícil e fui olhando e fui trabalhando e fui. Comecei a ser muito bem-vinda. E fui muito bem-vinda no lugar, e fui muito bem-vinda em outro lugar, e fui ajustando meu comportamento. E aí, onde eu ia? E aí, eu já bebi chá, assim, com gente da Amazônia, eu já bebi chá lá para os estados de São Paulo, todo lugar que eu ia, as pessoas me acolhiam. Olha, chega, vem, olha, senta aqui, olha, tal, né? E aí comecei meu corpo começou a entrar num estado de disposição para a vida, assim. Então, onde eu chegava, eu queria colaborar, eu queria contribuir, sabe, assim. Quando fui embora dos lugares, era uma perca para as pessoas. Eu falava, poxa, né? Não, por que você vai embora? Não vai embora não, e tal, né? E aí eu via que a minha vida realmente estava mudando. Então, tudo isso foi acontecendo, eu comecei a criar relações melhores com as pessoas, de amizade mais transparentes, né? Mais lúcida, mais claras. E assim eu fui adquirindo maturidade, assim eu fui adquirindo transparência, lucidez, consciência de mim mesma, e fui me ajustando, fui observando o jeito de eu me vestir, o jeito de eu comer, o jeito de eu pensar, o jeito de eu sentir. E assim, são 17 anos de autocorreção, de autoconhecimento primeiro, que é o primeiro passo, autoobservação, autoconhecimento, e depois de autoajuste, né? E assim, Nada. não é fácil, sabe? Só eu sei a quantidade de vezes que eu sentei no meio do mato, chorei muito, assim, desespero. Falei, pô, Uhum. Deus, e agora? Tô aqui perdida, tô trabalhando, não tô aguentando, não tô conseguindo, me ajuda e tal. E aí eu conseguia uma ajuda, uma respirada ali para conseguir chegar até aqui. Ah, E ainda tem ó, chão, hein? né? Não, não acaba, né? Ó, tem uma pergunta aqui que vou pegar o gancho dela do que você acabou de falar, que é a ayahuasca pode trazer benefício, a gente já viu, né? Pode trazer benefício para as pessoas envolvidas com problemas de álcool, cigarros ou outras drogas. Então, a gente percebeu no teu relato que para você trouxe um enorme benefício nesse sentido, né? Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Quero sim. Realmente o chá pode e ajuda muito, mas tem uma questão, e uma questão assim bem fundamental. Não só na droga, no cigarro, nos vícios, mas na constância, Hum, sabe? Insistência, constância, resiliência, porque não é fácil você ficar anos
viciado, né, usando aquela coisa de maneira inconsciente, e aí de repente você quer beber o chá uma vez e acha que vai parar com aquilo e pronto, ou duas vezes, três vezes, ai, vou, mas não vou, ai, né? Eu, na minha época, menina do céu, eu fazia loucuras para chegar até o chá, loucuras, que se fosse 20 quilômetros a pé, eu andava 20 quilômetros a pé para chegar no chá. E dava um jeito, né? Bom, essa era a minha necessidade de me transformar, né? A questão é muito pessoal, assim, até que ponto você quer essa transformação? Né? Até que ponto você realmente quer se ver? Até que ponto você realmente quer se transformar? E eu me dediquei muito mesmo, porque eu me sentia uma pessoa doente, né? Uma pessoa frágil, uma pessoa. E quando eu estava lá, eu me achava o máximo, porque eu era livre, né? Eu fazia o que eu queria, a hora que eu queria, do jeito que eu queria, né? Eu que cuido da minha vida, eu que sou o dono da minha vida e tal. Mas na hora que eu não queria mais aquilo, eu via que eu estava dominada por aquilo. E eu era escrava, né? Então, aí eu quis a minha liberdade. Aí foi quando eu comecei a lutar pela minha liberdade e foi onde eu cheguei. Então, essa resiliência, essa constância para aquele que quer se curar desse tipo de processo, de droga, de bebida, de cigarro e tal, precisa ter um pouquinho mais de constância, de resiliência, de vontade mesmo, de falar, não, eu vou encarar por um tempo. E assim, na minha época era um tempo maior, levei um ano, né? Hoje não, hoje uns 3 meses, aí 4 meses, você consegue, né? Porque você caminhou sozinha, meio que sozinha, né? Você não tinha ali uma orientação, você foi Isso, aprendendo sozinha, dentro. Olha só. isso mesmo. Agora aqui a gente já oferece uma estrutura melhor para as pessoas, né? Tem o atendimento com o Gilberto, tem Heloíse, que é psicóloga, né? Tem a Maria, que faz a mentoria sistêmica, tem bioenergética, né? Tem com a Ana Maria, temos você aí, a Eliana Cunha, que ajuda muito, né? Na psicanálise. Enfim, pessoas que estão se desenvolvendo nessa história do autoconhecimento, de fato, né? Assumindo a responsabilidade sobre si mesma e ajudando as pessoas a compreenderem que a mudança delas é responsabilidade delas e somente delas. Exatamente. Né? Olê, tem uma coisa, né? Falando de responsabilidade. Ali dentro da faculdade, eu tenho uma galera, né, de alunos que chegam morrendo de medo de ser reprovado. Porque a gente tem avaliação, é faculdade, tem avaliação, né? Tem ali as provas e tudo. E aí eles chegam com medo de ser reprovado nas provas. E aí, quando eles descobrem que as avaliações ali da Faculdade da Alma não é para reprovar e nem para aprovar, eles ficam intrigados. Porque ali, como que eu vou aprovar um profissional que vai se responsabilizar por si e por outras vidas? Né? Eu não Zé? aprovo e nem reprovo. Eu formo, né? Então eu dou para ele aquele que ele vai pegar para se responsabilizar por si e pelo outro, né? E na vida a gente tem que ter isso também. A gente tem que ter responsabilidade por nós mesmos, né? Senão a gente não vai para lugar nenhum, a gente fica dependente, né? A gente não produz nada por nós. Você não produz por si, você fica dependente que o outro produz, né? E a ayahuasca, ela traz esse conhecimento de que nós somos capazes por nós mesmos, né? Porque a gente Isso vai mesmo. conhecer a gente por dentro. Que coisa rica isso, né? Eu sou encantada, né? Por esse processo, mas ó, como que a ayahuasca ela age dentro do nosso corpo quando a gente ingere ela e ela para funcionar nesse processo de autoconhecimento? Porque eu tenho aqui a sexta pergunta. A ayahuasca a sexta. A ayahuasca age dentro do corpo e que tipo de ação ela exerce no nosso corpo mental, na nossa mente? Certo. Bom, ela proporciona a reconstrução neural, né? O que acontece? A gente, com o estilo de vida que a gente leva hoje, né? Com a televisão, com os alimentos que a gente consome, com as coisas que a gente ouve, os lugares que a gente frequenta, os tipos de pensamento que nós temos, os tipos de emoções que nós sustentamos, nós vamos
digamos que gastando esses neurônios, né, esse cérebro, essa mente e tal. Que não necessariamente tem a ver somente com o cérebro, né? Porque a mente, às vezes, parece que está aqui, né? Porque aqui é mais evidente, porque aqui a gente Uhum. vê e tal, né? Tem os Uhum. sentidos aqui. Então aqui fica evidente, mas aqui não é sozinho, né? Aqui não é a única coisa que tem. A consciência, a mente, ela está no corpo inteiro, até o dedão do pé, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente bebe o chá, esse chá, essa bebida, né, ela limpa, ela vai limpando, ela vai reconstruindo, ela vai reativando, ou melhor, formando novas sinapses neurais. Bom, lá no comecinho eu citei sobre o DMT, né? E aí, o DMT é uma substância que nós já temos na nossa célula. Porém, que a gente só ativa 2 vezes na vida, que é quando a gente nasce e quando a gente morre. Ou então, quando uma pessoa passa por um processo de quase morte. Já ouviram, né, relatos de pessoas que passam pelo processo de quase morte e ela relata assim: ah, eu vi uma luz, ah, eu vi um homem que era Jesus, veio me visitar, ah, eu vi o quarto todo e tinha as pessoas ali cuidando de mim. Enfim, ela se viu fora do corpo, né? E às vezes ela vê até coisas um pouco além disso, né? Como a história do Jesus, da luz e tal, né? Bom, o que aconteceu com aquele processo de quase morte? Ela colocou em atividade essa substância da célula dela, esse DMT, né? Então, o DMT é a substância dessa memória celular mesmo. Então, quando a gente bebe o chá, a armina inibe as enzimas do estômago, o estômago absorve 100% do DMT, o DMT entra na corrente sanguínea e coloca em atividade o DMT da nossa célula, proporciona um aumento desse DMT na nossa célula. E cada vez que você recorda de si mesmo, mais consciência você adquire sobre si mesmo. E aí, quando você faz resgates de outras existências, quando você entra para dentro de você, reavalia emoções, sentimentos, pensamentos sobre pessoas, sobre família, pai e mãe, você mesmo, rejeição, coisas que você sofreu na infância, traumas, enfim, você tem condição de trazer aquilo à superfície e com técnicas, né, que a gente acrescenta, a gente pode limpar de maneira vibracional essas memórias celulares, né? Então, o chá ajuda nessa reconstrução interna. Porém, o chá ativa a clarividência, ele ativa os 7 sentidos, né? Cada um do seu jeito, cada pessoa do seu jeito, no seu tempo, a seu modo, mas ele pode ativar os 7 sentidos extrasensoriais que todos nós temos, porém que estão adormecidos, que é clarividência, polividência, clareaudiência, intuição, telepatia, premonição e projeção em corpo astral. Esses são os outros 7 sentidos que todos nós temos, que estão atrofiados, adormecidos em nós. Quando a gente bebe o chá, ele coloca esses sentidos, ele desperta alguns desses sentidos, às vezes todos, às vezes 2, enfim. E aí, o principal dele, que o chá ajuda a ativar, é a clarividência, né? Porém, a gente pode ativar a clarividência invertida, que é aí, por exemplo, você vê lá algo relacionado a um filho, por exemplo, né? E aí tem um arquivo, você tem um arquivo com aquele filho. Com certeza você tem, senão ele não era seu filho, né? Sempre temos arquivos Sim. com pessoas conectadas com a gente de modo sanguíneo, né? Então, esses arquivos, eles vêm à tona, você acessa aquilo dentro da sua memória celular. Quando aquilo vem à tona, você pode interpretar do jeito que a sua mente quiser. Você pode achar que aquele filho é um inimigo seu, você pode achar que aquele filho
depende de você e só vai viver com você, só vai existir nessa vida e viver bem se você estiver por perto, né? Você pode, enfim, de várias maneiras você pode interpretar aquela visão. Então, trazer o despertar da consciência, né, usando as técnicas que a gente usa aqui sobre verbalizações, né, que produzem frequências de consciência, então você pode ter clareza daquela informação. Não, pera lá, bom, vi tal informação, e agora? Como é que eu sei se essa informação é verdade ou é mentira? Bom, posso usar uma técnica do eu sou, que você verbaliza. Eu sou o que eu sou. Eu sou a verdade. 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 E vai pensando naquela informação e vai usando eu sou a verdade. Aquela informação, se for verdadeira, ela vai se abrir ainda mais e você vai ter mais clareza sobre aquele arquivo. Exato. Se ela não for verdadeira, ela vai se dissipar. Bom, essas experiências eu tenho todas as sessões praticamente. Você já deve ter tido essas experiências, né? E aí aquela ilusão, né, que o ego deturpa a informação, ela se dissipa, né? E você vê que aquilo era uma mentira e você pula para a próxima, né? Mas então tem essa reconstrução das células, né? Esse acordar mesmo, de você ter consciência de você, mas é importante trazer sempre um estado de consciência para cada informação que o chá te traz, né? Depois você vai pegando o jeito, você vai vendo, né? Que as manipulações do ego e tal, né? Como é meu caso, como é o caso do Gilberto, por exemplo. Mas no começo. No começo é importante usar essas técnicas para você não se perder durante o processo, né? Que pode acontecer, sim. Exatamente. Você estava falando dos sete sentidos, né? Que você falou a clarividência, a clareaudiência, a polividência, você falou 7 sentidos. E para quem acha assim coisa de louco esses 7 sentidos, né? Gente, é a mesma coisa dos 5 que a gente está consciente, que é ouvir, falar, sentir, cheirar, tocar. Tá no mesmo grupo, né? São 12 que a gente tem. A gente só está mais consciente desses 5, que é ouvir, falar, cheirar, tocar, né? Paladar, tato, porque é o que a gente está usando ali no nosso dia a dia. A gente não está usando os outros exatamente por conta desse adormecimento que a gente tem em nós. Então, à medida que a gente começa a despertar para quem nós somos, essas partes que correspondem a nós mesmos começam também a despertar. Então, a gente começa a se abrir para esses sentidos. Eu me lembro quando eu me abri para minha clarividência pela primeira vez, eu falei, meu Deus, o que é isso? Nossa, é muita coisa. Né? Porque eu nunca tinha visto. E, de repente, eu vejo. Né? Aí é diferente de alguém chegar e falar, olha, é assim, assim, assim. Ou de você viver e ver por si mesmo. Né? E isso só é possível quando você trabalha sobre si e você busca esse processo de autoconhecimento, né? E de autoconsciência, porque o autoconhecimento ele vem a partir do processo de autoconsciência. A autoconsciência é ter consciência de você, de quem você é, do que te corresponde, de o que você está fazendo aqui, por que você está, onde está, né? Então, esse é um conjunto. E à medida que a gente... Aí pode ser que a pessoa tenha a ideia, nossa, é muita coisa, como que eu vou dar conta de tudo isso? Dá um passo de cada vez, né? Vai caminhando, vai indo, né? Você está há 17 anos caminhando nessa jornada. E eu também, você acredita que eu também estou há 17 anos nessa busca? A gente foi se encontrar aqui, ó, no 17º, né? A gente se encontrou. Né? Então, eu estou há 17 anos buscando, e você está há 17 anos buscando, não foi ontem, né? Que a gente começou, e tá tudo bem, porque cada um vai estar no teu pé da jornada. Né? Cada um vai estar num ponto e tá tudo bem, né? O legal é não ficar parado, não estacionar, né? Nem que for na marcha 1, né? na primeira marcha, mas vai sempre, só seguir, né? Ó, vou seguir aqui, Lê. 8ª pergunta da nossa lista. Quais os principais benefícios? Eu acho que você já falou esse. Tá. Qualquer pessoa pode beber ayahuasca? Bom, tem uma fala que a gente reproduz ela porque ela é uma fala bem interessante, assim. É uma frase. Ayahuasca é para todo mundo, mas nem todos são para ayahuasca. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você beber ayahuasca e
entrar em processos de sustentar elementos densos dentro de você, ego, viagem na maionese, enfim, você nem deve beber o chá, né? Então, tem algumas pessoas, por isso que é importante o agendamento, é importante um bate-papo comigo antes de vir beber o chá, comigo ou em qualquer outro lugar, sempre tem essas avaliações, né? Porque a gente avalia o estado mental da pessoa. Bom, uma pessoa que tem crises de paranoia, por exemplo. Tá sentado num lugar, alguém tá ali do lado, a pessoa já tá pensando se o outro vai atacar, se o outro tá querendo me prejudicar, enfim, né? Não dá para beber ayahuasca. Como é que a pessoa dessa vai beber o chá, né? Se ela sentar lá, ela vai entrar no processo de bocheira e vai pensar que o dirigente está querendo fazer alguma coisa contra ela, né? Esse chá e essa coisa, e agora como é que eu saio disso e tal, né? Então, não daria para uma pessoa assim beber o chá. Porém, tem como ela se preparar? Tem como ela se preparar para conseguir, em algum momento, de repente, ter essa experiência e em doses menores. Essa é uma outra questão também. Então, eu avalio sobre isso também. Uma pessoa que tem, por exemplo, a esquizofrenia, né? Que é um caso, assim, delicado. Bom, o que é a esquizofrenia? Eu tive essa conversa com um amigo nosso, que é o Gilberto, né? E falei para ele o que é a esquizofrenia. E aí ele pôde me explicar, porque ele tem os seus sentidos despertos, e aí ele pôde me relatar sobre isso. Talvez tenha um pouco mais de informação, mas naquele momento, a princípio, foi o seguinte: a esquizofrenia, ela é um chakra, né, de clarividência de preferência ali, né, que ficou aberto. E a pessoa, não só nessa existência ou em outras, ela usou substâncias de droga, bebida alcoólica, enfim, que ativou esse chakra, e o nosso chakra, ele respira, né, igual o pulmão mesmo que respira. E todos os chakras respiram, e aí esse chakra, ele travou, aberto, e não respirou mais, né? Então, quando esse chakra trava aberto, a pessoa fica vivendo memórias dali de onde ela, de outras existências, né? Então, ela tem crises assim, ninguém consegue entender aquela pessoa, as crises dela, se você observar assim, não são totalmente fora do sentido, né? Elas são pessoas muito inteligentes, mas ela tem aquela repetição de crises, né? Então, ela tem sempre um problema com fila, ela tem sempre um problema com a televisão, ela tem problema com o governo, ela tem problema com o jeito de vestir, ela compra exageradamente, ela tem crise com relação aos outros, o jeito que o outro se comporta e tal. Então, são essas memórias que travaram ali abertas, né? Bom, então, não necessariamente. Uma pessoa dessa pode beber o chá? Ela pode beber o chá. Uma pessoa que tem esquizofrenia até pode beber o chá, mas em doses menores, né? E aí, ela não pode jamais deixar de usar o medicamento que ela usa controlado. O que ela pode fazer é não usar no dia que ela vai beber o chá. Aí ela pode só naquele dia não usar. Mas ela não pode acreditar que o chá vai curar ela e que ela nunca mais precisa daquele medicamento. Essa experiência eu vivi na pele. Eu tive um companheiro na época, era um namorado, que ele tinha esquizofrenia assim de altíssimo grau e era muito difícil de conviver com ele, de lidar com ele e tal. E ele bebeu o chá e achou, e teve certeza dentro dele, principalmente porque eles são muito teimosos também, né? Ele teve certeza dentro dele que ele podia parar de usar o medicamento, que o chá ia curar ele. E o pessoal que já bebia há mais tempo, né, falava para ele: olha, você não pode parar de usar o medicamento, você pode beber o chá, mas precisa usar o medicamento. E ele parou o medicamento, surtou, né, e aí foram chegando à conclusão que não dava nem para ele beber o chá mais, porque ele não respeitava os medicamentos. Então ele precisou parar de beber o chá
para conseguir um pouco de equilíbrio na vida dele, né? Mas o chá ajudou ele muito na época, a única questão é que ele parou os medicamentos. Então, assim, o chá é para todos, mas nem todos dão conta, conseguem beber o chá e ter essa... E aí tem uma outra coisa também que acontece muito, repetições de papagaio. A pessoa começa a beber o chá e começa a adquirir o conhecimento que o dirigente dali vai passando. Aí ela pega aquelas informações, ela não avalia aquelas informações dentro dela e ela sai repetindo aquelas informações como se aquela verdade fosse dela. E isso também não é positivo. Por quê? Eu tenho esse tempo de experiência, o que eu posso relatar para você é somente aquilo que eu experimentei. A partir do momento que eu falo mais sobre o que além do que eu experimentei, né? Aí eu peguei a informação de alguém e passei para frente, né? Mas aquilo vai fazer sentido dentro de mim e eu realmente, de fato, produzi aquela informação dentro de mim, aquela verdade dentro de mim, ela se tornar verdade experimentada, vivida. Aí sim eu posso levar aquilo adiante, né? Senão a pessoa sai pegando coiseira e levando. Aí já não dá, né? Eu vi ontem também, enquanto eu estava lendo ali as leis, que menor de 18 anos também pode experimentar. Gente, olha, a ayahuasca não faz mal, né? Ela é uma coisa boa, com consciência, né? Tomada de maneira consciente. E aí eu vi lá que menor de 18 anos também pode viver essa experiência, desde que tenha um consentimento ali do seu adulto, né? Responsável. Aí no espaço Ayacer é a mesma coisa. É a mesma coisa, precisa ter um documento assinado pelos responsáveis, né, pelo responsável legal, e aí a pessoa pode beber o chá. Mas é assim, em algumas situações acontece que os pais começam a ter a experiência com o chá e acha que o filho precisa beber o chá porque precisa melhorar nas suas coisas pessoais lá, né? Isso eu já tomo um pouco de cuidado, porque às vezes o pai pode querer, a mãe, né, pode querer obrigar o filho a beber o chá. Isso não é muito legal, né, porque o filho ou a filha pode criar uma resistência com relação ao chá, né, e né, tá indo beber o chá como um castigo. Até porque o chá tem um sabor também forte. Desculpa. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bebe. Já vou pegar esse gancho que você falou que o chá tem um sabor forte, porque tem uma pergunta aqui sobre ayahuasca vicia, né? Então, gente, eu vou deixar a Letícia assim que ela terminar de tossir, falar, né? Já dentro dessa fala, se a ayahuasca vicia, porque a maioria das pessoas fala, nossa, isso é droga, isso vicia, isso não sei o quê, né? Esses falatórios de pessoas que ainda não têm esse conhecimento, né? Mas já pega esse gancho e responde pra gente, Lê. Por conta do sabor que você falou, né? Uhum. O sabor do chá, ele é forte mesmo, assim. E quando ele é bastante apurado, então fica cada vez mais forte. E chega a ser enjoativo, e chega a ser difícil de beber, aquilo gruda na boca, fica uma coisa, assim. Quando a pessoa bebe pela primeira vez, ela não sente tanto. Ela sente um negócio diferente, assim. Mas quando ela bebe a segunda, terceira, quarta, quinta, décima, vigésima, meu Deus, vai ficando cada vez pior. E aí você tem até que desenvolver uma certa maturidade interna, assim, para falar, não posso me identificar com esse sabor. Deixa eu beber logo esse negócio aqui e pronto, né? Então, benefício. pelo benefício. E aí vamos passar logo essa fase, né? Então, por isso não tem como. É uma coisa assim. E detalhe. Quando você bebe o chá, inevitavelmente você vai ver coisas sobre você mesmo, né? E essas coisas que você vai ver não necessariamente são tão positivas, né? Você pode ver coisas que vão, assim, ser difícil de encarar, sabe? E até eu estava assistindo um tempo aí uma apresentação do Will Smith, ele contando a experiência dele, né, com o chá, e a pessoa que estava
entrevistando ele, perguntou, né? E tem como viciar? E vicia? Esse chá vicia, né? E tal. Ele olhou assim pro rapaz, ele falou, olha, você não vai querer encará-la. Porque é uma coisa assim mesmo. Você nunca conheceu nada na vida que te trouxe diante de você mesma, né? Exato. Então, não é um negócio que vicia, não tem como viciar. Bom, eu tenho a geladeira aqui cheia de ayahuasca, já tive muitas vezes, tenho sempre ayahuasca aqui. Não é um negócio que, agora eu vou beber uma ayahuasca. Não quero. Só na pessoa mesmo que eu vou trabalhar. A ayahuasca, ela tem uma vibração alta, né? Ela vibra numa frequência alta, a ayahuasca. E o elemento do vício, ele vibra numa frequência muito baixa. Então, esses dois não tem como se encontrar. Aquilo que vibra no alto vai estar sempre no alto. E aquilo que vibra no baixo vai estar sempre no baixo. Então, por que que essas outras drogas, né, viciam? Essas outras não estou colocando a ayahuasca de maneira nenhuma. Por que que as drogas, elas viciam? Por conta da vibração delas. Elas são muito baixas, totalmente, ela está muito baixa. Então, aquilo que tá, quanto mais baixo você vai, mais baixo você vai ir. Porque ela vai te puxando, te puxando, te puxando. E a ayahuasca, ela vibra numa frequência alta. Então, quanto mais você tem contato com essa ferramenta, né, ali no livro do Gilberto, ele chama de tecnologia espiritual, né? Quanto mais você tem contato com essa tecnologia espiritual, que vibra aqui no alto, mais alto você vai e mais consciência você vai ter de você. E quanto mais consciência eu tenho de mim, mais eu vou saber do baixo também. E quando a gente entra em contato com a ayahuasca, eu vou entrar em contato por quê? Porque eu quero trabalhar sobre mim. E, gente, quando eu quero trabalhar sobre mim, eu não vou entrar num castelo encantado que já está pronto dentro de mim. Eu vou entrar numa construção derrubada, né? Naquilo que eu vou precisar construir. Então, não tem que ter essa ilusão, eu vou ter uma vibe maravilhosa, eu vou para o paraíso. Até vai, porque a graça de Deus nos alcança, né? Mas quando eu tiver que construir, trabalhar sobre mim, é só aquilo que eu vou ter que querer ver, né? Nossa, eu vou ter que dar conta disso, construir tudo isso que está derrubado, que está acabado, que está em ruínas, né? Então, muitas vezes, a gente vai precisar lidar com aquilo que vai doer, né? Mas por quê? Porque eu preciso lidar, porque se eu não lido com aquilo que vai doer ali naquele momento, eu vou passar a vida inteira com aquilo doendo. E posso acrescentar um pouco mais ainda a essa informação que você está trazendo, de fato, são as relações que nós criamos, inclusive com os elementais da natureza, né? Porque as outras substâncias que as pessoas usam e que geram o vício, porque assim, a questão do vício é humano, é humano. Tem vício de pensar, vício de comer, vício de falar, vício de chorar, vício de comprar, vício de sexo, vício de fofocar, vício de sentir ódio, vício de lamentar, vício de reclamar, né? E aí entra as coisas mais grosseiras, vício de cigarro, vício de bebida alcoólica e vício de drogas, né? Bom, a partir do momento que nós sustentamos esses vícios que são internos e de repente nós começamos esses vícios já com substâncias externas, acontece que a gente pega aquele elemental, por exemplo, eu vou citar aqui um que é a cannabis, né? A gente pega aquele elemental e aprisiona ele. Que jeito que eu faço isso? Bom, eu enrolo um cigarro de maconha e fumo aquela coisa, né? E aí, naquela planta, naquela substância, existe uma alma, existe um elemental ali naquela planta, né? E tanto que ela gera um efeito, tanto que ela te leva para o astral. Porém, eu estou usando aquela substância de maneira equivocada. A cannabis tem o seu valor? Ela tem o seu valor. Ela é uma planta da natureza, faz parte da natureza. Tem aí várias pessoas que estão se beneficiando do óleo, né? Tem gente que constrói roupa, sapato com a planta, né? Enfim, tem vários benefícios. Porém, o cigarro da maconha, ele não tem benefício nenhum. Muito pelo contrário, o ser humano está usando isso de maneira totalmente equivocada. E aí, o que acontece? Eu pego aquele elemental,
Eu uso ele para acalmar o meu estresse, para acalmar a minha euforia, para acalmar a minha impaciência, para me deixar zen, para me deixar calmo, para eu me alimentar, enfim, seja para o que for, para suprir uma necessidade egóica, e aí, naturalmente, eu aprisiono aquele elemental. Quando eu trago ele para essa frequência, como você está falando aí, a coisa do baixo e do alto, né? Eu trago ele para essa frequência, eu aprisiono aquele elemental, naturalmente, como aquele elemental é neutro, né? Porque eles não têm positivo e negativo, nós sim temos, mas eles não, eles são neutros. Então, a tendência deles é reproduzir aquilo que eu reproduzo com eles. Então, eu me torno um prisioneiro do elemental da cannabis. Muita gente que fuma maconha jura que não é viciado. Eu acho incrível isso. Eu acho a coisa mais assim bizarra, até porque eu já tive essa ideia, né? Mas ela caiu por terra bem rapidinho, assim. Mas as pessoas que usam falam, não, eu não sou viciada, eu fumo a hora que eu quero e tal, não sei o quê. Mas ela não percebe que o próprio querer dela é o vício. É o vício. Não, mas eu gosto. Não, eu não sou viciada, eu só gosto mesmo. E aí ela não consegue ver que ela está aprisionada por aquele elemental e que aquele elemental ficou muito mais potente de maneira negativa com as emoções daquela pessoa e aí condiciona. Então, eu fumo a cannabis para ter um momento de paz. Bom, eu só vou ter paz quando eu fumar. Quando o efeito da cannabis sair de mim, eu não terei mais paz. Acabou a paz. Né? Então é isso que acontece com todas as outras substâncias. Com o álcool não é diferente. O álcool tem o seu valor, a gente higieniza as mãos, a gente mata bactérias, né, com o álcool e tal. Aí de repente a gente inventou que o álcool era para beber. Bom, começamos a beber o álcool, o elemental produziu a mesma coisa. Dependência e aprisionamento, né? Mas o ser humano aprisionou esse álcool, né? Com o chá não dá para fazer isso. Com o chá não dá para viver isso, porque o chá, ele não te dá nada. Você pode beber o chá falando assim, bom, eu quero beber o chá e ver só coisas bonitas. Você vai se decepcionar na primeira, porque você não vai ver só coisas bonitas. Ai, mas eu queria tanto ter uma experiência que eu vou pro céu, que eu vejo luz e tal. Bom, você aí vai depender do seu estado interno. Você só vai ver aquilo que você tem dentro de você. Se você não tiver luz, não tiver consciência, não tiver paz, harmonia, você não vai ver nada disso. Você vai ver os monstros mesmo. Vai ter que lidar. Vai ter que lidar. Ó, eu tô vendo que o nosso tempo tá indo, quer dizer, indo muito bem, rápido, inclusive, né? E eu tenho aqui uma última perguntinha aqui do nosso roteiro, e depois a gente vai ver o que o pessoal tá falando aqui. Ó, essa é a boa, ficou pro fim, né? Já ouvi pessoas dizerem que tem medo de beber ayahuasca. Por que você acha que as pessoas têm esse medo? Essa é a boa. Ah, essa é a boa. Essa realmente. Bom, imagina, né? O maior medo do ser humano é de voltar para dentro de si. Um dos maiores. Bom, ele não é o maior medo, né? Porque o maior medo é o de ser, né? De ser quem se é. Bom, o segundo maior é o de se assumir, né? E o terceiro maior, aí eu que considero, assim, né? Olhando para o meu próprio trabalho aqui pessoal, né? O outro maior é o de saber, de se assumir, né? E lidar comigo mesma, né? Bom, o chá vai proporcionar esse espelho. As pessoas têm resistência àquilo que se transforma num espelho. Então, por que uma pessoa briga com a outra? Ah, bom. Tem gente que olha para o outro, olha como é que o outro anda, olha como que o outro fala, nossa, olha que horrível aquela roupa daquela outra pessoa, nossa, e tá. E começa. Ai, tem inveja de mim, nossa, todo mundo me inveja, por que será que as pessoas me invejam? Nossa, eu, né? Bom, tudo isso, na verdade, a vida, né, o cotidiano nosso, ele é completamente espelho. Todo lugar
a própria matriz é esse espelho, né? Então, onde você vai, onde você anda, onde você se relaciona, o que você sente, tá sempre você olhando no espelho. Você está olhando para o outro e vendo que o outro tem raiva? Bom, você está vendo você mesmo. Você está olhando para o outro, vendo que o outro tem inveja? Bom, você está olhando para você mesmo. Não, mas como assim? Eu não tenho inveja. Engraçado que a inveja é a que a gente mais jura que não tem, né? Quando eu me deparei com ela, eu falei, não acredito. Mas tem, não tem jeito. Tem que olhar, conseguir olhar para isso, conseguir aceitar, encarar, falar, não, eu tenho inveja. Não, será que eu tenho inveja? Bom, vai, eu vou lançar essa perguntinha, será que tem mesmo? E aí, o que que acontece? Quando você vai beber o chá vai te ajudar a ver com clareza. Então, eu tenho medo de beber o chá, eu tenho medo de ver o que eu tenho dentro de mim. E eu já tive muitas pessoas aqui que me mandavam mensagem e falavam, olha, eu quero muito ter essa experiência, né? As pessoas falam e tal, eu gostaria muito, eu tenho depressão, eu queria tratar a depressão e tal, né? Olha, então venha ter uma experiência. Ah, mas eu tenho muito medo. Bom, você tem medo do quê? De você mesmo. É claro que é de você mesmo, porque você não quer ver. Por quê? Depressão, tristeza, doença, vício. Sabe aquela história de tô na merda, mas tá quentinho? É confortável. É confortável. É confortável estar doente. É confortável ter alguém me passando a mão na cabeça, dizendo: olha o quanto eu sou injustiçada, olha como você. Nossa, a pessoa não te olhou direito, olha, a pessoa, nossa, te tratou mal. Ah, e pega aquele cara. Ontem eu tive uma criança falando sobre isso, né? Ai, tia, eu tenho depressão, não sei o quê, eu tô fazendo tratamento. Falei, olha. Até quando você vai ficar levando isso para frente? Ah, mas quando eu converso com a minha amiga, que eu reclamo tudo para minha amiga, eu me sinto mais aliviada. Bom, sabe por que você se sente aliviado? Em muitos casos, né, expressar aquilo para que alguém te ajude a voltar para dentro e transformar aquilo dentro de você, beleza. A partir do momento que você usou aquilo para desabafar, simplesmente aquele alívio veio porque você está alimentando aquilo que você sente. Você está dando razão para aquilo que você sente, para aquele jeito de pensar. E aí você está alimentando aquela coisa dentro de você. E você nunca vai mudar. Em todos os lugares que você for, você vai encontrar problema. Então, o medo do chá é esse. É de você beber e ter que se encarar. E ter que dar conta de você e falar, nossa, nunca me conheci tanto como eu estou me conhecendo agora, me vendo em cada cantinho, assim, porque o chá acende uma lamparina, assim, dentro da gente, e você se vê inevitavelmente. Exatamente. Eu falo para as pessoas, né, faça uma avaliação para ver se você tem medo de você mesmo. O que você faz quando você chega em casa e você está sozinha? Você vai escutar o seu próprio silêncio ou você vai ligar um rádio, uma televisão, ligar seu celular, ligar um vídeo, ligar uma música, ligar uma coisa, porque você não consegue ficar só com o seu silêncio. Né? Já é um indício, né? Um indício da gente parar e falar, poxa, peraí. Porque eu só consigo me ver e me ouvir no meu silêncio, não tem outro jeito. E não é no silêncio total e absoluto, porque silêncio total e absoluto não existe, mas é no silêncio interno, é no silêncio dentro, né? E aí a gente não vai ter a gente não cria em nós essa coragem, até porque nós, desde o momento que a gente nasce nesse plano, a gente já é condicionado a projetar para fora, a olhar para fora, a olhar e culpar Deus e o mundo por todas as coisas que me acontecem, menos eu mesmo. Então, eu não me responsabilizo. Eu aprendo que o outro tem que mudar para eu poder ficar bem, que o outro precisa mudar para eu ficar melhor, que a minha alegria está no outro, que a minha paz está no outro, que a minha felicidade está no outro e nunca em mim mesmo, né? E aí, quando eu não tenho essa responsabilização e eu vejo um monte de coisa, eu tenho que me responsabilizar, mas eu não tenho, não aprendi. O que eu faço com tudo isso? Então, gente, no primeiro momento é só dizer ok. É meu, é eu mesmo, é tudo meu, então beleza, tá tudo bem. Venha, que tiver que vir, venha. Eu vou vendo, por enquanto eu vou vendo, depois eu analiso o que eu faço com tudo isso, mas é meu, então tá tudo bem. Aí depois a gente vai trabalhando sobre e as coisas vão acontecendo. Porque se eu não parto de um lugar, eu não saio do lugar. Eu tenho que partir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar um passo. Né? Mas que gostoso essa conversa. Agora a gente vai ver se tem perguntas aqui. Eu sei que já tem uma. Enquanto eu leio essa daqui para você,
Eu vou buscar as outras aqui, tá? Deixa eu colocar na tela. Ó, caiu aí na tela. Tomo remédio para ansiedade, depressão e fibromialgia. Posso tomar o chá? Opa! Pode sim, pode tomar o chá. O que eu aconselho somente é que no dia que a pessoa for beber o chá, ela não use os medicamentos. Por quê? Medicamentos antidepressivos, eles provocam retardo do corpo mental dessa pessoa, né? Então, ela entra numa alucinação ali com aquele medicamento baixa todas aquelas informações que ela tem, né? E quando ela vai beber o chá, ela não consegue ter clareza, lucidez sobre o seu processo pessoal, né? É, então, ela só não usa o medicamento no dia que ela for beber o chá, né? Mas eu costumo dizer que para depressão, ansiedade, o chá, para o chá tratar, é fichinha, né? É muito rápido. Uma pessoa pode se curar da depressão numa única sessão de ayahuasca. Numa primeira e única sessão de ayahuasca, essa pessoa pode simplesmente parar de tomar antidepressivo e se curar, né? Se não for na primeira, na segunda, na terceira, olha, 3 meses eu dou. Olha, 2 meses, para ser mais exato. Se ela puder participar de um feitio ainda, melhor ainda. Se ela puder se internar e ficar num lugar bebendo chá e constantemente bebendo chá e se observando, nossa, ela vai sair dali. Eu tenho aqui várias pessoas que participam e que deixaram de beber os medicamentos de antidepressivo e tudo em feitio. A pessoa chegou, eu tratei assim, né? Falei, olha, que você sentir a necessidade do medicamento, você vem e bebe uma dosinha de chá. A pessoa fez. Ela saiu daqui e nunca mais ela voltou a beber medicamento. E gente que usava medicamento há 15, 10, 15, 20 anos, né? Então, eu tenho vários e é muito fácil, assim, para o chá lidar com esses processos de depressão e ansiedade. Maravilha. Lê a próxima. Ajuda nas dores crônicas? Bom, aí já é um pouco relativo, né? Depende do tipo de dores, né? Por quê? Acontece que os seus sentidos, eles ficam aflorados, né? Então pode acontecer de você beber o chá e essas dores, elas ficarem mais evidentes, né? E você sentir que tá maior do que é, né? Porque quando você bebe o chá, fica tudo grandão dentro da gente, né? Justamente para poder ver, né? Então pode acontecer dessas dores também ficarem um pouco mais evidentes, né? Mas o pós vai proporcionar um relaxamento. Pode ajudar, sim, né? Eu mesma desenvolvi reumatismo, né? E o chá me ajuda. Cada vez que eu bebo chá, a minha frequência sobe e as dores se acalmam, né? Então, né, mas estou trabalhando agora, estou fazendo o biomagnetismo com a Ana Maria Prado, e eu tenho encontrado resultado fantástico, assim, eu participei acho que de 4 ou 5 sessões, e as minhas dores estão sumindo, graças a Deus, né? Mas esse trabalho de vasculhar também, por que é que eu estou com dor? Por que é que eu desenvolvi esse reumatismo? Qual foi o elemento denso dentro de mim que gerou aquela complicação no meu corpo, né? Que me gerou aquele desequilíbrio. Eu não nasci com reumatismo, né? E eu só tenho 37 anos, esse reumatismo está vindo em algum lugar. Bom, fazendo minha análise pessoal, fui vendo que tinha muita relação com ódio, com raiva, né? E quando se trata de dor óssea, de dor nos nervos, se trata de orgulho. E isso eu posso falar assim com toda Propriedade a causa. tenho propriedade para falar disso, porque eu estudo isso há todos esses anos, percebo, vejo, né, nítido, é lúcido para mim. As pessoas que se aproximam de mim com esse tipo de processo é a mesma coisa, orgulho. E o orgulho é um elemento assim difícil de lidar,
Todo ser humano tem, é grande, é evidente, cada um do seu jeito, cada um, né, do seu modo aí, mas o orgulho é um bicho danado. E é engraçado que o orgulho ganhou um espaço assim na vida do ser humano que hoje tem orgulho que é positivo, entre aspas. Mas isso não é verdade, gente. Isso é uma ilusão. Essa história de eu tenho orgulho da minha filha, eu tenho orgulho do meu trabalho, eu tenho orgulho do meu marido, orgulho da minha... Eu tenho orgulho de mim. Pelo amor de Deus, que isso é um baita de um equívoco, gente. Não existe orgulho positivo. Não existe... Ah, orgulho bom, orgulho ruim. Orgulho é orgulho. E ele é negativo em todos os seus sentidos. É igual a história do ciúme, né? Não, ciúme, eu tenho um ciúme que é aquele ciúme de amor, né? Não, todo casal tem aquele ciúme, né? Aquele ciúme positivo. Não, não existe ciúme positivo. Ciúme está diretamente ligado à posse e à dominação, né? É outro elemento que eu entendo bem também, porque eu já trabalho ele há anos em mim, tive muita dificuldade para me relacionar. Hoje, graças a Deus, está tudo bem mais calmo, né? Já consigo ver diferente e venho trabalhando. Mas são elementos assim que não há nada positivo. Não tem esse negócio de elemento ego ser pro lado bom. Não existe. E a gente precisa cair na realidade. Verdade, ó. Vamos seguir aqui. É um comentário. Tomei o chá há uma semana no AIAC. Há uma semana tomei o chá no AIAC. Desde então, minha ansiedade e hiperatividade desapareceram. Meu ciclo de sono mudou. Dormi 5 horas por noite e agora estou dormindo pesado por mais de 7 horas. Bom, excelente comentário. Também não consegui comer carne desde então. Eu fiz várias conexões, enfim, uma série de mudanças. Gente, de fato muda, porque não é ninguém falando para você, é você olhando para dentro de você mesmo. Então, se prepara, se você for viver essa experiência, muita coisa vai mudar e para melhor, né? Porque tudo coopera para o bem, então muita coisa vai mudar para melhor na tua vida. Ainda que aquilo que você vai ter que lidar dentro de você, na tua percepção, não seja tão bom assim, mas vai ser necessário e vai trazer um benefício. Bom dia, é verdade ou ela para todos? Bom dia, é verdade ou ele para todos, mas nem todos. Ela é para todos, mas nem todos podem precisar esclarecer que é necessário uma data antes da comunhão. Uma ayahuasca, acho que é só um comentário em relação ao que você falou, não é um questionamento, embora talvez eu não tenha interpretado corretamente. Letícia, poderia falar um pouco sobre a borracheira tardia e por que algumas pessoas demoram mais para voltar ao normal? Tá, muito boa. Bom, quando a gente bebe o chá, a gente coloca, né, como eu falei lá atrás, os nossos sentidos extrasensoriais em atividade. A questão é que algumas pessoas têm uma sensibilidade maior. Então, mas antes de ela vir beber o chá, ela tem um pouco mais de resistência. Então, ela tem um pouco mais de dificuldade para relaxar. A gente chama de... Bom, eu fiz parte desse grupo. A gente chama esse grupo de pessoas cascuda. Então, tem que beber muito chá para alcançar uma boa... Eu tive que beber muito para alcançar alguma coisa. Mas aí depois, né, você vai se sutilizando. E aí, né, o efeito demora para passar, porque aí você alcançou a sua sensibilidade. E, né, essa história do tardio, né, acaba acontecendo. Por exemplo, a pessoa bebe o chá ali no espaço, em algum lugar, e depois, quando ela volta para casa, ela tem experiência lá na casa dela. Porque quando ela chegou em casa, ela chegou no ambiente dela, mais calmo, mais ar dela, a egrégora dela, então ela fica mais à vontade, relaxa, sai do controle e aí o efeito acontece, né? Ou então ela acessa aqui, vai embora e fica ainda. Bom, esse efeito demorado, ele está relacionado à quantidade do chá que a pessoa bebe, né? Então, de repente, se a pessoa diminuir um pouquinho a dose, né? Quando ela for lá no lugar que ela vai, ela pede pro dirigente, você pode diminuir um pouquinho, porque o meu efeito fica mais tempo, né? Aí diminui um pouquinho essa dose, vai ajudar você a acabar na hora de acabar a sessão mesmo, né?
Mas é mais isso, essa sensibilidade, assim. Legal. Ó, essa eu acho que você já respondeu ali acima, que é quem toma medicamentos controlados para ansiedade, depressão e fibromialgia pode tomar o chá, né? Acho que ela que eu já coloquei aqui. Os sentidos realmente ficam muito aguçados, é um comentário. Peraí. Outra pergunta. Vou ter minha primeira experiência do chá hoje. Uau! Alguma recomendação? Sim, uma ótima recomendação. Bom, a primeira recomendação que eu tenho é: seja o lugar que você for beber o chá, procure ficar com você mesmo. Evite as informações de quem está à sua volta, de quem fica já bebendo ali e fica falando muito na cabeça da gente. E eu falo isso porque eu já conheci inúmeros lugares, em todos esses anos de experiências que eu tive, as pessoas ficam trazendo muitas informações que às vezes é desnecessário para você naquele momento, né? Porque o chá, ele expande os seus sentidos e aí você precisa digerir aquilo dentro de você, com o seu próprio processo. Então, com essas experiências, eu resolvi abrir um trabalho diferente, onde eu sirvo o chá e acabou. Eu não fico falando na cabeça da pessoa o que ela tem que falar, o que ela tem que fazer, o que ela está vendo, o que ela está sentindo, né? Evita também relatar o seu processo. Na maioria dos lugares o pessoal termina a sessão e quer que você saia falando sobre tudo que você viu, sobre tudo que você sentiu, sobre não sei o que, não sei o que. Isso também é desnecessário. E você vai perceber. Guarda para você, guarda tudo que você puder, fica quietinho com você mesmo, né? Procura ir bebendo o chá em doses menores para você ir acessando a sua borracheira com mais calma, no seu tempo, porque às vezes você é uma pessoa sensível, mas você não sabe ainda, porque você não teve a experiência. Você pode pedir para a pessoa: olha, eu gostaria de beber uma dose para eu ir devagar acessando o efeito, né? Para eu saber sobre mim, como é que eu sou com o chá. Isso tudo é muito legal para que você tenha uma experiência de sucesso mesmo, esses requisitos, sabe? Que é uma das coisas que eu coloquei no meu trabalho para que a pessoa não seja influenciada pelas minhas informações pessoais. Porque a minha verdade é a minha verdade. A pessoa pode acessar informações que é dela, é particular dela. E aí eu entro com a minha verdade, interfiro no processo pessoal da pessoa e a pessoa sai toda perdida, confusa, né? E é desnecessário isso. Então, quanto menos você ouvir as informações durante o processo que as pessoas ficam falando, melhor. Segunda dica, outra dica é evitar deitar. Isso é uma grande questão. Que, olha, eu falo no meu trabalho, esse é um grande diferencial. Ninguém deita na minha sessão. Quando entenda que beber o chá é despertar, é acordar. Então você vai, bebe o chá e fica consciente do seu corpo, não se perca da consciência do seu corpo. E caso você tenha qualquer processo de confusão mental, você pode usar as informações do seu coração, que são informações do eu sou, que vai te trazer um centro de novo, vai te nortear, que é eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou. Vai falando isso para você não se perder na confusão mental, emocional, estomacal, né? E evitar deitar. Essa é uma grande dica que eu passo para quem vai beber o chá pela primeira vez, né? Evitar muito deitar. Bom. E tem lugar que eles exigem que você deite. Eles exigem. E isso daí, assim, para mim é um negócio meio esquisito, sabe? Você tem que deitar e pronto. Eu, particularmente, eu não bebo chá para dormir. Eu não bebo chá para ficar na horizontalidade, que a gente já vive nesse horizontal. A ideia agora é ir para o vertical. Então, beber o chá para ficar acordado, para despertar o seu corpo, é diferente. Muda tudo. Faz toda a diferença na sua experiência. Anota isso, porque essas dicas são valiosas e a experiência vale a pena. Ó, seguindo.
Letícia, tomei pela primeira vez e tive muita dor de cabeça no outro dia. É normal? Por que isso acontece? É normal, pode acontecer. Normal, assim, é comum, né, acontecer. Mas a dor de cabeça, ela está relacionada com a mudança de vibração. Quando a gente bebe o chá, a gente muda a nossa frequência. Então você fica mais calmo, você fica mais sereno, você fica mais acolhedor, você fica mais acessível, flexível, né? Então é uma mudança de vibração. O nosso corpo físico, ele não está acostumado com essa vibração diferente. Então, quando você muda, né? Ele tende a se adaptar a essa nova frequência. Então, dá uma dorzinha de cabeça, pode dar dor no estômago, vontade de vomitar, pode dar diarreia, né? Pode dar essas reações, mas não é E nada físico. um É pouco de só uma zumbido no ouvido também acontece, né? Por conta da vibração. isso. E mais uma coisa que pode acontecer também é o corpo tremer. Você tenta controlar e ele não para, ele treme, 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 treme. Esse tremor também é mudança de vibração, não precisa ter medo, não precisa tentar controlar, pode deixar o corpo tremer, fica tranquilo ali que não tem nada demais, não é nenhuma entidade, não é a pessoa passando mal, não tem nada demais, é normal, é só mudança de vibração mesmo. Ó, seguindo, eu estou melhorando das dores crônicas através do chá, conforme vou identificando as causas, sem medo de olhar para elas. Mas no começo intensificava. Uau, que legal. Não pode, não Muito que não bom. pode ter medo. Se você sentir medo, entenda que o medo pode ser que venha e que tá tudo bem, né? Você vai lidando da mesma maneira. Aquilo que tá vindo, você vai vendo e vai trabalhando sobre aquilo. Agora, se não tiver medo, melhor ainda, né? Tiver medo, melhor ainda. Mas se tiver o medo, o que você pode fazer é inspirar profundamente pelo nariz, segura um pouquinho, solta devagar. Enche bastante a barriga assim, aí segura um pouquinho, solta devagar. E um outro detalhe importante, não abaixar a cabeça assim para frente, arcar o corpo para frente. Porque se você tiver uma sensação de mal-estar, se você abaixar o corpo, a tendência é piorar. Por quê? Bom, de pé eu olho para cima, ou tô com a visão nessa região aqui. Isso é luz, né? Ó, o sol, a lâmpada, tal, é aqui nessa região. Quando eu olho aqui eu tô no médio, né? Aqui eu tô no meio, tô em equilíbrio. Quando eu tô olhando muito para baixo, baixo muito a cabeça, é sinal que eu não tô bem. É sinal que eu tô olhando para baixo, né? Então, tô olhando para as partes escuras. Então, no momento com a experiência com o chá, e essa diferença aqui vai guiar o efeito que eu tiver. Então, se eu abaixar a cabeça, eu posso passar mais mal do que eu já estou. Então, nesse momento, se eu sentir qualquer desconforto, levanta bem a cabeça, olha para cima, inspira, solta devagar, inspira, solta devagar, né? Se tiver uma lâmpada, você pode olhar para a lâmpada e focar um pouquinho, porque a lâmpada é a representação mais próxima que nós temos do Sol. Então, quando a gente olha para ela emite luz para dentro dos nossos olhos e clareia a nossa mente, né? Então, isso é uma outra dica também bem legal, que vai te ajudar. Ó, Letícia, devemos treinar a projeção astral consciente? Ou essa habilidade não é para todos? Bom, podemos desenvolver, sim, mas assim, é trabalho, muito trabalho. Dá para desenvolver? Dá. Mas é uma coisa assim que quem mais sabe disso é o próprio ser. Não somos nós, personalidade, né? Não é a Letícia que define isso, ou a Eliane, ou fulano, né? Isso é o ser. Bom, para que você quer ter projeção em corpo astral? Ah, bom, eu quero para eu estudar com os mestres ascensionados. Isso é bom, isso é importante, né? Não, eu quero porque eu acho legal, eu quero ir aí, ver os lugares, quero ver as pessoas, quero não sei o que, não sei o que, investigar a vida de alguém e tal. Bom, é magia negra, então teu ser não vai te liberar isso, né? E aí,
tem algumas técnicas que o mestre Samael Aunveor, que é um mestre ascensionado, ensina para desenvolver a projeção em corpo astral. O chá é uma técnica que pode ajudar a florescer esse sentido, né? Usado com consciência é uma boa técnica, né? Eu, particularmente, tive por um tempo, né? Mas acontecia assim de maneira muito esporádica. Quando eu menos esperava, eu saía em projeção em corpo astral. Hoje, né, com o tempo, eu fui desenvolvendo consciência nos meus sonhos. Então, eu já não tenho mais aquela projeção em corpo astral como eu tinha antigamente, que era, assim, muito evidente. Agora não, agora eu deito para dormir, o meu sono é diferente. O meu corpo relaxa e apaga, e o meu corpo astral sai e vai trabalhar. Então, eu trabalho a noite inteira, eu investigo, eu avalio coisas sobre mim, sobre pessoas à minha volta, sobre emoções, enfim, né? Então, fico trabalhando a noite toda. Mas o meu corpo repousa, minha mente repousa e tal, né? Então, é isso, é avaliar a necessidade dessa projeção em corpo astral, né? E pedindo ao ser se você tem essa necessidade, né? E ir devagarzinho trabalhando. Tem alguns mantras que o Mestre Samael indica, ensina técnicas de posição do corpo para você deitar e ir aprendendo a desenvolver essa técnica. Ela é muito boa, eu gosto. Maravilha. O Gilberto, outro dia, numa live aqui, ele falou do faraó, né? Você adormecer com esse mantra, faraó, é uma ajuda, né? É uma técnica que pode ajudar. E falar em Gilberto, no próximo domingo, às 10 horas, é ele que vai estar aqui falando com a gente sobre autocura. Então, gente, anota aí, corre para cá no domingo que vem, às 10 horas, Gilberto falando sobre autocura aqui com a gente. E tem, Lê, mais uma última pergunta aqui, que daí a gente já vai pegar o gancho dela para você falar onde que as pessoas encontram você, caso tenham aí o desejo de olhar para si, de viver essa experiência com a ayahuasca, né? E fazer essa jornada interna, que, gente, esse é o caminho. Esse é o caminho. A pergunta queria entender sobre casas que trabalham com incorporação durante o processo com a ayahuasca. Não sei se cabe a você responder essa questão, mas se não couber, já segue dizendo onde que as pessoas podem te encontrar. Bom, posso falar um pouco da minha experiência com relação a isso, né? Participei de trabalhos assim, né? Mas não recomendo para ninguém. Incorporação é um problema e um baita de um problema, né? Eu vivi essa experiência, né, por anos, inclusive, e quando eu não quis mais, porque o que acontece? As entidades que acabam sendo, né, elementos densos mesmo, elas aprisionam a pessoa. Então, imagina só, eu vou fazer uma ilustração assim bem interessante. Você tem uma casa e a sua casa é muito bonita, a sua casa é muito rica, a sua casa é próspera, tem bastante alimento, você tem uma mesa cheia de alimento, tem chuveiro bem quentinho, banheira bem gostosa, tem energia, tem internet, tem uma cama bem gostosa, coberta, enfim, né, bem gostoso. E você abre todas as janelas e portas dessa casa e sai. E você não volta mais para essa casa. Você demora para voltar, sim, por muitos anos mesmo. Bom, na redondeza tem muitos mendigos, né? Então, esse mendigo vê a sua casa aberta, não tem dono, ele entra, né? E ali ele passa a comer, ele passa a usufruir dessa sua casa. Bom, tem outros mendigos com fome também, ele convida os outros e todo mundo passa a conviver naquela casa e a se alimentar nessa casa, a usufruir dessa casa. Bom, a Eliana não está em casa, a gente vai ficar até que o dono, né, bota a gente para fora. E se você demorar muito para voltar, essa casa nem vai ser sua mais por direito. Você vai perder o direito dessa casa, né? Então, eu considero que essas entidades, elas são exatamente isso. Você abriu uma porta da sua casa, a entidade entrou e usufrui da sua energia.
Tanto que as pessoas que fazem incorporações, elas sentem cansaço depois. E esses cansaços, aquele uso daquela energia, vai gerando deficiência naquela glândula, naqueles órgãos que estão sendo usados por aquela entidade. Bom, tendência à doença, né? E aí, naturalmente, aquela pessoa vai começar a desenvolver doenças e vai. Mas ela entende que é uma caridade que ela está fazendo, que aquelas entidades precisam do corpo dela, né? Imagina só, eu fico pensando, né? Se um ser ascensionado, ele precisa que você coloque bebida alcoólica para ele, se ele precisa que você oferece um cigarro para ele, se ele precisa que você vá lá no mar jogar pérolas para ele. Um ser ascensionado não precisa de nada daqui da Terra. Senão que o ser humano desperte sua própria luz, né? Para que ele precisa disso? Para que ele possa servir, né? Aquele ser humano ou a outros mais seres humanos, né? Entidade não tem nada de positivo. Eu sinto assim que o ser humano não sabe o que está fazendo quando se permite a isso. Isso não é coisa dessa existência, é de outras existências que a gente traz. A mediunidade é um karma, é uma conta, é uma dívida, foi uma energia usada que não foi paga e a pessoa acaba nascendo com essa característica de mediunidade. Então, ela acaba desenvolvendo a mediunidade no decorrer da vida. Bom, quem sustenta vícios em nós são as entidades, mas quem é que alimenta a entidade somos nós, né? Quem é que fala na sua cabeça constantemente, sem parar, te gerando depressões, raiva, desconforto, desconfiança, enfim, entidades que ficam falando, mas quem é que botou essa entidade ali? Quem é que deixou aquela entidade ficar ali? Eu mesma. E aí eu sustento aquela coisa e aquela coisa me domina e eu viro uma marionete na mão daquilo. Então a incorporação, nada mais, nada menos, que é um jeito de simbolizar também, é isso, é um ser humano com pauzinhos em cima, onde alguém fica ali dominando aquela pessoa, né? Então, não recomendo lugares que sirvam ayahuasca e a pessoa incorpora, fica inconsciente, perde lucidez, perde. Né? Poxa, a gente já está aqui nesse mundo em busca de se encontrar. E aí você vai, pega o seu corpo e entrega para as entidades. Você vai ficar mais perdido ainda. Eu sei porque foi assim que aconteceu comigo. Até o dia que eu parei assim, pensei e falei, onde é que eu tô no meio disso tudo? Porque no meu corpo entrava e saía gente constantemente. E eu não tinha domínio mais do meu corpo, né? Então, quando eu fiz a pergunta, onde é que eu tô no meio disso tudo? Nossa, você não tem noção a guerra que eu convidei elas a entrar. Porque aí eu queria tomar a autonomia do meu corpo novamente e não era mais permitido, porque elas já tinham me dominado. E aí eu comecei a ir atrás de soluções e soluções e soluções. E a solução que eu encontrei, que foi me indicada e eu fiz e realmente funcionou, foi o jejum. Então, quando eu fiz o jejum, aí eu retomei o meu corpo, mas assim, eu fiquei. Como que chama aquela paralisia que dá do pescoço para baixo? Paraplégico? Tem paraplégico e tem o outro que entorta as mãos assim. Entorta. Nossa, É, eu não sei. Quem que a souber, pessoa escreve fica aí com pra gente. Tetraplégico? enfim, é, enfim, é uma paralisia, é um tipo de paralisia que dá, né? E aí, durante o jejum, eu fiquei daquele jeito. Do meu pescoço para baixo, eu perdi consciência, perdi domínio, e não consegui mais me mexer, não consegui mais. Enfim, e aí começou a tomar meu rosto também, né? E eu fiquei com muito medo, entrei em desespero, assim, gritei, chorei muito para aquilo sair de mim. E não tinha o que tirava aquilo, sabe? Só quando a pessoa que estava me acompanhando perguntou
o nome da entidade, e aí a entidade se negou a responder e saiu do meu corpo, né? E aí eu precisei continuar o processo do jejum para conseguir não deixar mais aquilo entrar em mim, né? Então me dediquei anos ali anos não, na verdade eu me dediquei a um ano a fazer jejum e a me limpar de todas aquelas memórias que ficaram ainda depois daquilo, né? Depois que eu me dediquei a fazer o jejum, eu ainda tive dominações de entidade sobre mim, assim, que eu ficava enlouquecida mesmo, assim, perdida mesmo, sabe? E aí, depois, né, com o tempo, tudo, hoje, assim, quando eu percebo uma vibração diferente, assim, uma coisa parece estar rondando minha casa, minha família, né, minha relação com meus filhos, com meu companheiro, enfim, né, eu logo já trato de fazer alguma coisa para não permitir essas invasões, né? E aí tem várias técnicas que a gente pode usar para limpar isso, né? Nossa, é incrível. Lei, agora fala onde que a gente encontra você, né? Onde que você está, onde fica o espaço aí a ser para quem quer viver essa experiência linda de autoconhecimento. Bom, a gente está aqui na região rural de Cambé, né? A chácara Ayacer. Nós temos já tá no Maps, lá no Google, né? Tem um mapinha lá, a pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp, aí eu mando para a pessoa, ela consegue chegar aqui. A gente faz as sessões aqui todos os finais de semana, são 3 sábados, né? Se o mês tiver 4 semanas, são 3 sábados e um domingo por mês, né? O Gilberto Franzoni atende aqui. O Gilberto Franzoni é um terapeuta floral hoje, né? Que me ajudou muito nesses processos todos, né? Me ajudou a esclarecer cada coisa que acontecia dentro de mim, né? É uma das coisas que eu falo porque a gente tem um pouco de dificuldade para conseguir compreender os acessos que a gente faz, né? As coisas que a gente vivencia ali com o chá. Então, é importante que nós tenhamos pessoas que realmente saibam orientar. E assim, adianto, eu não confio. Uma pessoa vem e me deu uma informação ali válida, e aí só porque ela me deu aquela informação válida, eu já vou seguir com ela ali, que tudo que ela me falar é verdade. Não sigam isso, né? Só porque a pessoa falou bonito, só porque a pessoa trouxe uma informação que encaixou com aquilo que eu pensava, com aquilo que eu sentia, e pronto, agora aquela pessoa sabe das coisas. Não acreditem nisso. Porque gente falando bonito tá cheio. Inclusive, todas as informações que eu passei aqui para vocês não são verdades para vocês levarem para si, mas sim para vocês terem, né? Falar, não, peraí, deixa eu ver se essa menina tá falando aí, é verdade mesmo. Questionem e tenham suas próprias experiências, porque muitas coisas que eu falei aqui pode para você não ser exatamente assim. Você pode encontrar de um outro jeito, você pode sentir de um outro jeito, né? E avalie aquilo que você também sente. E tem um detalhe muito importante, assim. Tudo que eu considero como verdade dentro de mim, nas minhas próprias crenças, vamos dizer assim, eu questiono também, até aquilo que eu considero como verdade. E cansei de me deparar com o outro lado daquela moeda, sabe? Cansei de me deparar e falar, puxa vida, não era bem assim, olha, e eu estava pensando que era daquele jeito, mas não é desse jeito também. Então, isso é muito importante. O autoquestionamento faz parte do autoconhecimento. A gente não sabe tudo, a gente tem que aprender muito, e um jeito de aprender é perguntar, é questionar, inclusive a si mesmo, né? Para que depois você possa estar aberto ao aprendizado. Senão, você fechou os olhos, acha que sabe tudo e vira um sabidão aí e quebra a cara, né? Só quebra a cara. Então, os trabalhos aqui, né, com o Gilberto, acontece 2 vezes por mês. O Gilberto é um instrutor que traz muita informação sobre autoconhecimento, porque o próprio trabalho dele, né, pessoal, funcionou muito, funciona,
eu segui as orientações que ele me ajudou a compreender, funcionaram todas, né? Tive, sim, algumas coisas que eu falei, não, acho que essa informação que o Gilberto está me passando, acho que eu não quero, não. E aí segui por outro lado. Em outros casos, não segui, deu errado. Mas ele é um grande orientador, sabe muito, muito mais do que eu. Nossa, 10 vezes mais do que eu. 1000 vezes mais do que eu. E pode orientar, porque ele tem consciência, né? Ele tem os sentidos extrasensoriais que eu disse para vocês aqui desde o começo, que é o meu propósito de beber o chá hoje, é o despertar dos meus sentidos extrasensoriais. Quando eu despertar esses sentidos, aí eu posso beber chá de um outro jeito, já não vou ter mais tanta necessidade de beber ayahuasca. Mas até que isso aconteça, vou beber ainda praticamente todos os finais de semana, porque é o que eu faço, eu sirvo, então eu preciso beber. Eu gosto, né, desse trabalho de despertar interno, e ele já despertou, então ele pode, no bate-papo com a gente, Gilberto, quero entender isso que eu vi na minha borracheira, isso que eu senti lá no efeito do chá, o meu sonho, né, as experiências que eu tenho, que ninguém entende, eu não posso conversar essas coisas com qualquer pessoa, minhas emoções, crises, enfim. Gilberto ajuda a gente a entender, ajuda a gente a se orientar, né? Leva a gente para dentro da gente de um jeito muito acolhedor, muito carinhoso, muito gentil. Tem os seus momentos de firmeza, graças a Deus, que senão a gente abusa, né? Então é importante nesse caminho de autoconhecimento nós termos uma pessoa, né? Algumas pessoas que realmente saibam do que estão falando, porque charlatão o mundo tá cheio. E é isso que o IASER oferece, um pacote de orientações, né? Porque a gente já experimentou, já viveu, então a gente pode dar orientação. Aquilo que a gente não sabe, a gente indica lá para o Gilberto que a gente sabe que vai conseguir saber. Se ele não for conseguir saber, ele vai investigar e vai chegar numa resposta, né, para a pessoa. E é isso, temos muitas técnicas que ajudam nesse desenvolvimento, né, de autoconhecimento. É isso aí que a gente pode oferecer. Maravilha. Maravilha, Lê. Ó, tem algumas pessoas agradecendo aqui, dizendo que é bom demais aprender com a gente. A gente aprende, né? Com todo mundo, a gente aprende junto porque a gente convive, né? Somos seres que convivem com outros, então a gente vai aprendendo cada dia. E quem sabe, Lê, volta para mais uma discussão. Agora não vamos falar mais tão focado o que é a ayahuasca, mas a gente pode falar sobre. Gente, a Letícia tem uma gama de conhecimento. Vocês têm que ir lá ver a live que ela fez semana passada, né, das mães, mas ela fala no geral, não é só das mães, ela fala da mulher, ela fala do homem, ela fala de uma maneira linda que a gente consegue aprender muito. Eu aprendi muito naquela live de semana passada, então já está salva lá no seu Instagram, né? Correm para lá para vocês assistirem. E se quiser viver essa experiência maravilhosa de autoconhecimento, né? Dar esse passo na jornada, que a gente está aqui para isso, a gente está aqui para descobrir quem a gente é. Enquanto a gente não descobre quem a gente não sai dessa roda, né? Então, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que não importa quem elas são, que ela é o que ela é e pronto, né? E eu falei, mas caramba, não importa. Não importa, eu preciso saber quem eu sou, de onde eu vim, o que eu tô fazendo aqui, qual é a finalidade da minha vida e para onde eu tô indo. Enquanto eu não souber isso, eu não vou sossegar. E cheguei nessas respostas, graças a Deus, né? Ainda tem mais um pouquinho ainda que eu vou vasculhando, mas assim, o que me dá autonomia hoje, o que me traz segurança interna, o que me traz equilíbrio na vida são essas respostas. São essas perguntas que um dia eu fiz, encontrei as respostas e é o que me move hoje, é o que me rejuvenesce, é o que me traz ânimo para viver, é o que me traz alegria, é o que me traz vontade de cuidar de mim, da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, do meu companheiro. Enfim, que me traz prazer em estar viva, estar na vida, né? E sentir a vida de fato, né? É aquela sensação, né? Você passa a vida cuidando da casa do outro, de repente você descobre que você tem uma casa maravilhosa. Você não quer sair dela, nunca mais. Você quer ficar limpo, você quer cuidar, né? Você quer enfeitar, adornar, colocar um vaso lindo. E essa é a sensação. Quando a gente conhece a gente, é a sensação de você estar em casa.
né? Por mais que está lá fora, está no melhor hotel, é gostoso, mas você quer estar na tua casa, você quer estar em casa. E é essa a sensação. Então, vale a pena se conhecer, porque a vida se torna plena. A gente passa a ter uma vida com sentido a partir do momento que a gente sabe quem a gente é. E quando a gente sabe quem a gente não descobre só quem a gente descobre o que a gente é, o que é mais maravilhoso Exatamente. ainda. Exatamente. Né? Então, Lê, eu quero agradecer demais a sua presença. Você sabe que eu te amo muito, que é muito gostoso. A sua vida traz calor para minha alma. Né? É bom demais estar com você. Ontem acabou não dando, mas vamos ver se a gente marca mais live para a gente voltar aqui e deixar, né, transbordar todo esse conhecimento, toda essa sabedoria que a gente tem recebido, né? Deixar transbordar da gente para fora, para alcançar mais pessoas. Você topa? Opa, com certeza, estou à disposição sempre. Maravilha. E ó, todo mundo que ficou aqui com a gente, eu vi que tem uma galera aqui, né, participaram. Gratidão, gente. Essa live vai ficar gravada e depois vocês podem compartilhar com os amigos, porque esse conhecimento aqui, ó, é de utilidade pública, né? Então todo mundo tem que saber desse conhecimento, né? Gratidão. Gente, obrigada por todo mundo. Abraço. Você Eu quer falar mais alguma agradeço coisa? também, agradeço a participação de todos, agradeço a vinda, o ouvido, a atenção, né? Obrigada pelos comentários, as perguntas são muito boas. Eu amo falar dessas coisas. Eu não tenho outro assunto para falar na vida, senão essas coisas, né? Eu não gosto eu não tenho mais tempo para reclamar do tempo, do governo, da doença, eu não tenho mais tempo para reclamar, eu tenho tempo para falar dessas coisas, eu gosto muito, isso me preenche, né? E assim, agradeço, e estou à disposição, estou no WhatsApp, se alguém precisar, quiser entender alguma coisa a mais, né? A gente fala bastante sobre essas coisas, né? E a gente sabe que o mundo precisa, a humanidade, né? As pessoas precisam se encontrar mesmo. E uma coisa que você falou que eu quero acrescentar é sobre o sentido da vida. Gente, quem não encontrar o sentido da vida simplesmente está completamente perdido, né? O sentido da vida ele precisa existir, né? E aí a ayahuasca pode favorecer nisso, né? Vá onde você for, uma dica que eu quero deixar aqui para finalizar, vá onde você for beber ayahuasca, vá com essa ideia de saber sobre você. Feche os olhos, pode estar lá no meio dos índios, lá, pode estar lá no meio do monte de gente querendo te doutrinar, te enfiar religião. Busque você. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui, qual é a finalidade da minha vida, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo, por que eu estou pensando o que eu estou pensando, por que eu sou como sou, por que eu me visto como visto, por que eu me. Porque é isso, é só isso que vai te responder o que você precisa, né? Então, é isso aí que eu quero deixar de indicação. E sejam todos bem-vindos. Estou à disposição para quem tiver vontade de ter essa experiência. Muito obrigada, Eliana. Ótimo domingo para vocês. Ótima semana para todos. Para você também. Abraço, abraço, gente. Até mais. Abraço. Tchau.